Capítulo 591, Rompendo para os 8 portões internos escondidos. Tradução, Cyber Revisão, 0. A pílula divina inominável usava uma raiz do nirvana do dragão como ingrediente principal, e combinando todos os tipos de outros materiais raros e preciosos, tornou-se um remédio ainda mais brutalmente tirânico do que o osso do deus demônio. Quando Lin Ming absorveu a pílula divina inominável, ele o fez derretendo sua eficácia medicinal em um barril de água da nascente de origem solar, e mesmo assim ele ousou apenas absorver menos da metade dela. Da mesma forma, as mãos de Lin Ming tinham sido congeladas, a dor penetrando quando sua pele e músculos se abriram. Mas agora, Lin Ming havia escolhido engolir a pílula diretamente. Sua força atual era muito maior do que no passado, mas o problema era que sua condição era muito pior. Engolir a pílula divina inominável neste momento era um ato de suicídio. Mas Lin Ming não tinha outra escolha. Sua verdadeira essência iria, mais cedo ou mais tarde, se esgotar, e quando isso acontecesse, todos os seus meridianos e músculos seriam inevitavelmente transformados em cinzas pela energia maníaca do osso do deus demônio. Para usar o frio extremo Yin da pílula divina inominável para combater a energia yang escaldante do osso do deus demônio, neste momento crítico, Lin Ming tinha escolhido essa estratégia louca. Ele estava colocando sua vida nesta última aposta desesperada. Lin Ming girou sua verdadeira essência até o limite. Com um aperto feroz dos dentes, ele engoliu a pílula divina inominável. Naquele instante, Lin Ming não sentiu como se tivesse engolido uma pílula, mas um pedaço gelo no zero absoluto de 10.000 anos. Da boca ao estômago, uma energia fria se espalhou. Sua garganta instantaneamente perdeu todo o tato, e as células de seu corpo começaram a congelar e se partir. Seu sangue começou a congelar quando a energia fria invadiu seus meridianos e vasos sanguíneos, imprudentemente espalhando-se por toda parte. Logo, esta energia fria correu para a energia fervente do osso do deus demônio. A energia fria espalhada encontrou as chamas ardentes, uma colisão feroz começou. Originalmente, apenas a força do osso do deus demônio sozinha não era páreo para a pílula divina inominável. No entanto, o osso do deus demônio e o campo de força do demônio celestial vieram da mesma fonte. Ambas se fundirão, criando uma força igual à da pílula divina inominável. Por outro lado, a energia da pílula divina inominável e o campo de força do demônio celestial eram incompatíveis entre si. Quando as duas forças se encontraram, elas se atacaram imprudentemente, cada uma querendo aniquilar a outra. O corpo de Lin Ming se tornou um campo de batalha. Embora o entrelaçamento de energia quente e fria fizesse com que os meridianos de Lin Ming não fossem carbonizados ou congelados, a colisão dos dois tipos intensos de energia liberou uma imensa quantidade de força que destruiu diretamente os meridianos e os vasos sanguíneos de Lin Ming. Lin Ming caiu de joelhos. Suas entranhas pareciam estar torcidas dentro dele. Esse tipo de sentimento era uma dor pior que a morte. Inconscientemente, o nariz, os olhos e os ouvidos de Lin Ming começaram a escorrer sangue. Enquanto o sangue escorria pelo nariz, ele foi transformado em gelo carmesim. Mas quando o sangue escorria de suas orelhas, tinha marcas de queimaduras sobre ele. Se esse tipo de dano destrutivo e violento ocorresse a um artista marcial normal, eles teriam morrido há muito tempo. Mas nestes últimos anos, o corpo de Lin Ming havia condensado muitos tipos de vitalidades sanguíneas e energias vitais incomparavelmente poderosas. Sangue da escama inversa, sangue da fênix ancestral, vários tipos de materiais celestiais e, além disso, havia também a verdadeira essência verde que crescia incessantemente, continuamente revigorando-o. Todos esses fatores fizeram com que a capacidade de resiliência e recuperação de Lin Ming ultrapassassem de longe até mesmo uma potência do nível imperador. Era impossível para ele controlar qualquer uma dessas duas energias diferentes.
Ele só podia morder os lábios e girar os últimos resíduos de sua verdadeira essência com os meridianos de combate das virtudes caóticas, forçando este campo de batalha em direção ao portão da cura. Enquanto as energias vermelha e azul se misturavam, era como um dragão de inundação histérico, colidindo loucamente no portão da cura. Peng! Entre as clavículas de Lin Ming, uma explosão de sangue se espalhou. Os músculos e a pele estavam completamente rasgados, até os ossos por baixo estavam quebrados. Lin Ming sentiu sua visão ficar preta por um momento e seu corpo enfraquecer. Ele nem mesmo teve forças para se ajoelhar e, em vez disso, caiu no chão. Sangue fresco flui da ferida ao longo das clavículas de Lin Ming. Ao longo dos ossos fraturados, podia-se até ver uma medula dourada fraca. Energia subiu. Ao longo do portão da cura, uma mudança devastadora estava ocorrendo. No entanto, Lin Ming não tinha mais nenhuma verdadeira essência para controlar essas duas energias violentas. Agora, ele só podia deixá-las tumultuar livremente através de seu corpo. Rapidamente, uma poça de sangue se formou em volta dele, e Lin Ming sentiu sua cabeça se tornar pesada e sua visão embaçar enquanto gradualmente perdia a consciência. Após um período de tempo desconhecido, Lin Ming finalmente acordou. Seus olhos se abriram, um brilho suave refletido neles. Não havia uma parte em seu corpo que não doesse. Especialmente a área entre suas clavículas, ambas doíam e coçavam. Sua verdadeira essência havia sido finalmente esgotada. Ele nem tinha forças para rastejar de barriga ou mover os dedos. Lin Ming se esforçou para reunir um pouco de sua percepção. Enquanto examinava seu corpo, ficou surpreso ao descobrir que as energias do osso do deus demônio e da pílula divina inominável já haviam desaparecido de dentro de seu corpo. Entre suas clavículas, onde o portão da cura estava localizado, os ossos quebrados já estavam se recuperando. Portão da cura aberto? Quando Lin Ming percebeu isso, ele parou por um momento, uma sensação surreal passando por ele. Abrir o portão de cura era muito mais difícil do que completar 100% do refinamento medular. Lin Ming usou a raiz do Nirvana do dragão para completar o refinamento medular. Mas, ao tentar abrir o portão da cura, ele havia apenas tocado a fronteira dele, embora tivesse absorvido parte da pílula divina inominável, que foi refinada da raiz do Nirvana do dragão. Lin Ming, ao usar o osso do deus demônio para temperar seu corpo e abrir o portal da cura, era apenas uma tentativa. Ele nunca imaginou que uma vez que o poder do campo de força do demônio celestial e o poder do osso do deus demônio combinados, colidiria com a pílula divina inominável. A luta do gelo e do fogo, essa energia tirânica finalmente se reuniu em direção ao portão da cura de Lin Ming, num intenso confronto, a explosão de energias conseguiu romper as algemas do portão da cura de uma só vez. Isso também significava que Lin Ming havia finalmente entrado no reino da fortalecimento corporal, os 8 portões internos escondidos. Embora seus ferimentos ainda não tivessem sido curados, Lin Ming já podia ver a energia de origem do céu e da terra inundando suas clavículas. Era como se um buraco tivesse se aberto dentro do portão da cura, causando um enorme redemoinho de verdadeira essência. Não apenas isso, mas o portão da cura também poderia filtrar de forma independente a energia de origem do céu e da terra, tornando-a ainda mais pura. Uma vez que o portão de cura fosse aberto, o corpo de um artista marcial ganharia a capacidade de absorver constantemente e por conta própria a energia de origem do céu e da terra. As vantagens para o cultivo eram óbvias. Durante uma batalha, era possível restaurar a verdadeira essência em um ritmo extremamente rápido. Isso era equivalente a Lin Ming constantemente comer pílulas. Não apenas isso, mas a energia que o portal da cura oferecia era incomparavelmente pura, não teria toxinas como as das pílulas. Lin Ming podia sentir claramente a energia de origem do céu e da terra convergindo para seu corpo, revitalizando seus meridianos ressecados.
Sua força corporal também estava sendo restaurada em um ritmo surpreendente. A partir do ponto de não conseguir mover um dedo, apenas uma simples vara de incenso, tempo se passou antes que Lin Ming pudesse sentir sua força retornando. As feridas menores em seu corpo se regeneraram a uma velocidade visível. Mesmo os músculos partidos e ossos quebrados começaram a coçar, sinais de que estavam se recuperando. Depois de um quarto de hora, sua verdadeira essência já havia sido restaurada em um grau razoável. Os pequenos ferimentos em seu corpo haviam desaparecido completamente, e a ferida grave ao lado do portão da cura se recuperou pela metade. Uma hora depois, a ferida grave ao lado do portão da cura foi quase totalmente recuperada e estava tão boa quanto nova. A verdadeira essência de Lin Ming também foi restaurada para sua condição máxima. No passado, quando Lin Ming tinha ferimentos tão pesados, mesmo quando ele se sentava em meditação e também tomava pílulas de recuperação, ele não teria se curado tão rapidamente. Uma vasta e pura verdadeira essência caiu em seu dantian. Lin Ming sentiu seu dantian tremer de repente, como se alguma coisa dentro estivesse se contraindo ferozmente. Quando ele examinou seu corpo, ele ficou surpreso ao descobrir que ele havia alcançado o nível de pico do reino Xiantian. O nível de pico do reino Xiantian estava apenas a um passo do reino núcleo rotativo. Muitos artistas marciais ficaram presos nesta etapa por toda a vida, mas para Lin Ming, isso não era problema algum. Sua fundação já era tão sólida e estável quanto poderia ser. Cruzar este último degrau seria suave sem um gargalo fatal. Desta forma, Lin Ming se aproximou ainda mais do reino núcleo rotativo. Sua crescente velocidade de cultivo já havia excedido suas próprias expectativas. Ir do nível avançado do reino Xiantian ao nível de pico do reino Xiantian não teria muito efeito na força de Lin Ming. Mas, era diferente do nível de pico do reino Xiantian ao reino núcleo rotativo. A verdadeira essência do dantian de Lin Ming já era incomparavelmente espessa. Uma vez que ele formasse seu próprio núcleo rotativo, sua força iria se atirar para o céu. Era preciso saber que, a partir de agora, Lin Ming tinha apenas 19 anos de idade. Ele tinha grandes esperanças de alcançar o reino núcleo rotativo antes dos 21 anos. Quando Mu Qianyu tinha 22 anos, seu grande talento permitiu que ela entrasse no reino Xiantian. Até o ponto em que Lin Ming foi forçado a sair, ela ainda não tinha conseguido entrar no reino núcleo rotativo. A velocidade de cultivo de Lin Ming poderia simplesmente ser chamada de terrivelmente monstruosa. Quanto mais cedo se romper para o reino núcleo rotativo, mais potencial eles teriam em seu futuro. 21 anos, 22 anos, mesmo para os mortais que viviam apenas por algumas dezenas de anos, esta ainda era a melhor época de suas vidas. Lin Ming respirou fundo e apertou os punhos em excitação. Este desastre foi realmente uma bênção disfarçada. Quanto ao quanto sua força aumentou, nem ele sabia. Se ele não lutasse, ele não saberia. Agora, eu devo ser capaz de romper essa gaiola de fragmentos espaciais. Os olhos de Lin Ming brilharam e ele de repente saltou do forno de fusão universal celestial. Ele sentiu todo o seu corpo transbordando de força. Todas aquelas pessoas que tentaram matá-lo, não haveria piedade para elas. Fora do forno de fusão universal celestial, a pressão do campo de força do demônio celestial naturalmente aumentou, ainda mais do que antes. Mas quando ela envolvia Lin Ming, na verdade parecia muito mais leve do que antes. O campo de força do demônio celestial não era mais um obstáculo que ele não poderia suportar. Agora que a supressão do campo de força em sua força da alma foi reduzida, a percepção de Lin Ming era mais nítida. Ele podia sentir claramente e capturar os locais de todos os pequenos fragmentos espaciais. Em seu campo de percepção, era como se ele estivesse cercado por um campo de estrelas cintilantes. Lin Ming respirou fundo e deu um passo em frente.
Seus passos, depois de integrar o conceito de espaço que ele era cada vez mais habilidoso, pareciam estar flutuando erraticamente, como fantasmas e demônios. Mesmo que fosse obviamente impossível atravessar o estreito espaço entre duas rachaduras espaciais, Lin Ming ainda avançava. Neste momento, parecia haver uma estranha distorção no espaço antes que ele de repente deslizasse. Uma lança foi empurrada. A força do deus herege se abriu completamente, o sangue da fênix ancestral queimou e uma vasta verdadeira essência explodiu como um vulcão implacável. Bang! A barreira espacial sacudiu violentamente. Como o efeito da supressão do campo de força do demônio celestial em Lin Ming havia diminuído, seu poder impressionante aumentou naturalmente em grande quantidade. Depois de fazer um avanço na minha força, meu ataque sem conceitos fundidos já não é pior do que os ataques do passado com conceitos. Se eu adicionar conceitos agora, como seria isso? Os olhos de Lin Ming arderão com espírito de luta. O poder do trovão e do fogo fundirão-se na lança divina do cometa roxo. Arcos elétricos grossos brilhavam violentamente, ondas de chamas brilhantes entrando em combustão. Lin Ming despejou toda a sua vontade e potencial na lança divina do cometa roxo. A verdadeira essência entrou em erupção de seu corpo. Arco-íris penetrante. Uma lança disparou. Ela rasgou o vazio, até rasgando qualquer fragmento espacial que se aproximasse. Esta lança atingiu a barreira de fragmentos espaciais. Bang! Com uma forte explosão, a gaiola espacial tremeu, incontáveis fragmentos voando para fora. No topo da barreira espacial, rachaduras visíveis aparecerão. Essas rachaduras aparecerão por um momento antes de desaparecerem instantaneamente, como se nunca estivessem lá para começar. No entanto, embora essas rachaduras só tenham aparecido por um breve período de tempo, isso anunciava o fato de que era apenas uma questão de tempo até que Lin Ming atravessasse essa barreira de fragmentos espaciais.